comecei a gravar aqui, tá? Então, a gente começa aqui do zero, praticamente, né? A ideia das cargas elétricas, né? Então, eletricidade, como o professor Ricosa já citou, é um fenômeno muito antigo, é conhecido desde o século V a.C., na Grécia Antiga, né? Então, não é, não é nenhuma novidade, tá? Agora, o, o que se observou, então, é que existem dois tipos de qualidades que ocorrem no fenômeno elétrico, né? Então, a investigação científica moderna sobre ele foi iniciada pelo cientista americano Benjamin Franklin, que é um dos fundadores da República Americana e também era um cientista da natureza, tá? Então, foi ele que fez aquela experiência meio doida de empinar uma pipa, né, num dia de chuva, tempestade, e colocou uma chave pendurada na linha para ver se atraía eletricidade. Então, ele quase morreu eletrocutado, né? Então, a chave se energizou e ele conseguia colocar a mão perto e sair umas faíscas, né? Então, não é uma coisa que se aconselha ninguém fazer, mas foi uma experiência muito importante. E ele criou essa noção de que existem dois tipos de qualidades na eletricidade. Ele chamou de carga, né? Então, positiva e negativa, ok? E também ele observou que, como a eletricidade não é uma coisa que se observe facilmente, o número de cargas, a quantidade de carga positiva deve ser equivalente à de carga negativa. De modo que, se uma tem sinal positivo e outra tem sinal negativo, a soma algébrica das duas deve dar zero, tá? Então, significa que a maioria dos corpos da natureza, em situação normal, é eletricamente neutro, tá? Então, ou simplesmente neutro. Ou seja, o número de cargas de um lado positivo e do outro lado negativo se compensa, né? E, nesse caso, os fenômenos elétricos, eles, em geral, não são observados facilmente. Eles só vão ser observados quando algum fenômeno da natureza favorece a formação do excesso de carga. O que é excesso de carga? É quando um dos dois lados, ou negativo ou positivo, ele fica em número maior do que o lado contrário, tá? Então, ou você tem mais positivo ou tem mais negativo. Nessa situação, a natureza sempre vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar produzir algum processo que faça acabar com o excesso de cargas e restabeleça a neutralidade. Para fazer isso, ela vai provocar ou uma faísca, ou, por exemplo, um raio, uma descarga, um raio em dia de chuva. Ela tenta equilibrar o excesso de cargas que tem nas nuvens em relação ao chão, tá? Então, nesse caso, ele manda um raio para tentar descarregar a nuvem em relação ao chão e neutralizar novamente. Pode ser também através de uma corrente elétrica, né? No caso de circuitos elétricos, um gerador de potencial ele vai produzir sempre um lado com mais cargas do que o outro. Quando vocês ligarem um circuito entre os dois, vai circular uma corrente tentando neutralizar o excesso de carga. Ou em processos químicos em geral, isso pode ocorrer com o transporte físico de cargas em átomos ou moléculas, chamado íons, tá? Íons positivos ou íons negativos, cátions ou ânions, tá? Então, em geral, são esses três processos, né, que são, que são utilizados para reequilibrar a neutralidade das substâncias da natureza. Então, na natureza não existe, em geral, nenhuma substância carregada naturalmente. Qualquer uma carga sempre é feita de uma forma artificial, algum processo que produziu, tá? Agora, se chega, então, a essa lei qualitativa, que o professor até já tinha antecipado, que você já conhece, provavelmente desde o ensino médio, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Foi o que já foi. Então, essas experiências aqui que o professor reproduziu,
esfregando bastões de vidro com seda, né? Às vezes eu me confundo, com seda e plástico com lã, ocorrem acúmulos de carga de sinais diferentes. O vidro, se sabe depois, aqui não há como saber nesse momento qual tipo de carga, mas posteriormente você vai saber que o vidro com seda, o vidro perde cargas negativas para a seda e fica positivo. Tá? Dois pedaços de vidro colocados junto, dois bastões, se repelem. Tá? É uma das experiências do professor. E o plástico com lã, você observa que o plástico adquire cargas negativas da lã. Tá? Então, ele fica negativo. Então, se vocês aproximarem um canudo de plástico de um bastão de vidro, ele se atrai. Tá? Então, porque vocês têm qualidades de carga diferentes. Tá? Então, essa experiência aqui, vocês observem depois com cuidado, lá na aula gravada, vocês vão ver uma demonstração prática. Né? Agora, sobre as substâncias da natureza, né? Elas podem ser divididas de acordo com essa categoria aqui. Existem condutores e isolantes, de maneira estável na natureza. Os condutores são aqueles em que favorecem, em que a substância, normalmente metais, né? Os metais, principalmente, o corpo humano mesmo funciona. Água da torneira comum, né? Ocorre mobilidade de cargas. Tá? Então, os condutores são aqueles em que favorecem um fluxo de cargas elétricas através das suas estruturas. Tá? Já os isolantes são o contrário. Principalmente são plásticos, né? Borracha, vidro, água destilada. A água destilada sem os minerais, ela não propaga corrente elétrica. Tá? As cargas não conseguem se mover, então elas ficam isoladas nos sítios atômicos. Então, agora, modernamente, se observou que existem materiais que podem ser colocados no meio termo entre o isolante e o condutor. São os semicondutores, tá? Principalmente os materiais, os elementos químicos silício e germânico, em condições apropriadas e purificados, eles adquirem a propriedade de que a condução deles depende do potencial aplicado. O potencial, vocês vão ver mais tarde, é a diferença de potencial, a voltagem. Com a voltagem pequena, eles não conduzem. Quando a voltagem adquire um certo valor, eles passam a conduzir como um condutor muito bom, melhor do que, por exemplo, o ouro, que é o melhor condutor metálico normal. Tá? Então, mais tarde vocês vão ver alguma coisa sobre isso. E existe também outro material que veio da tecnologia, que é o supercondutor. Supercondutores, eles têm uma propriedade curiosa. Eles, em condições de temperatura normal, eles não são condutores muito bons, né? Agora, quando se abaixa a temperatura neles até perto do zero absoluto, ou seja, até perto de 273 abaixo de zero, eles se tornam condutores perfeitos com resistência elétrica zero. Tá? Então, eles podem conduzir sem nenhum tipo de resistência e sem produzir calor. Tá? Então, são materiais que foram produzidos nos últimos 60 anos pela tecnologia eletrônica e de materiais de microeletrônica. Agora, os gregos tinham feito a pergunta original, pergunta ingênua, lá no século V, de que é feito o mundo? Tá? A pergunta de onde veio todo esse estudo, né? De que é feito o mundo. E um filósofo grego, Demócrito, ele tinha feito uma hipótese fabulosa na época, de que o mundo era constituído por átomos, né? Então, ele criou essa ideia, átomos, e esses átomos eram indivisíveis e todas as outras substâncias do mundo eram feitas a partir da combinação deles. Então, vejo que é uma ideia fabulosa. O termo átomo originalmente quer dizer indivisível, tá? Que A é um prefixo grego de alfa, não, né? E tomo quer dizer parte. Então, átomo
quer dizer não parte, ou seja, sem parte, né? Então seria indivisível. Hoje, modernamente, se sabe que átomos são constituídos de 3 tipos de partículas, né? Partículas positivas, chamadas prótons, né? Você já deve conhecer. Partículas negativas, chamadas elétrons. E partículas neutras, com massa próxima do próton, que são chamados nêutrons, né? Então, todos os átomos que se conheceu a partir de 1850 para cá, nos últimos 150 anos ou mais, se observou que eles eram construídos dessas 3 partículas básicas, tá? Um número aproximado de prótons e nêutrons iguais, tá? E o número exatamente igual de prótons e elétrons, tá? Daí a neutralidade, tá? Daí a neutralidade elétrica dos átomos. Então, quando um átomo que normalmente tem os números de prótons e elétrons com a mesma quantidade, normalmente se perde elétrons, tá? Ele se torna um íon positivo, tá? Então, em reações químicas, em vários tipos de reações químicas, se observa esse processo. Átomos que perderam elétrons se tornam íons positivos. E eles são atraídos por outros átomos que ganharam elétrons. Por exemplo, o caso básico disso é o sal, NaCl, tá? Quando eles estão dissolvidos, o sódio, que é o Na, ele fica positivo, que é um metal Na+, né? E o cloro fica negativo, Cl-, né? Então forma um íon negativo. Se deixar os dois juntos, eles se atraem e formam o que se chama de ligação iônica. Aí forma o NaCl, que é o sal de cozinha, tá? Então, esse é um exemplo simples, né, de como esse processo ocorre, né? Agora, nos metais, os elétrons mais distantes dos núcleos, né, os núcleos mantêm elétrons de forma muito intensa, próximo a eles, né? As forças são muito fortes perto do. Mas longe dos núcleos, os elétrons ficam praticamente livres, tá? E esses elétrons livres, longe dos núcleos da estrutura dos metais, eles recebem o nome de elétrons de condução, tá? Então, o que acontece com os elétrons de condução? Eles se movem facilmente pela estrutura do metal. E é eles que produzem, por exemplo, as correntes elétricas em circuitos elétricos, tá? Então, materiais como cobre, ouro, prata, né, e tungstênio, qualquer material desse tipo, mesmo alumínio, eles têm uma quantidade enorme de elétrons que são praticamente livres. Então, qualquer pequena variação de potencial entre as partes dele produz uma movimentação de cargas, tá? Então, produz a corrente elétrica. Bom, isso eu vou ver mais adiante, tá? Agora, essa propriedade faz com que ocorram cargas induzidas, né? A carga induzida é quando alguma fonte de carga externa ao metal se aproxima dele, tá? Aí o que acontece? Como as cargas podem se mover livremente, por exemplo, um pedaço de plástico carregado negativamente, aproximado de uma barra de cobre, repele as partes negativas, que vão se afastar o máximo possível do plástico, e ficam próximos somente às partes positivas, que são os íons, né, do cobre, e esses acabam atraindo o pedaço de plástico. De modo que, se você chegar o plástico perto, ele se atrai e, eventualmente, vão grudar, né? O plástico gruda no cobre para tentar fazer uma ligação, como eu disse, iônica, como ocorre no sal, tá? Então, por exemplo, se vocês pensarem que o cobre é o sódio, né, e o plástico é o cloro, aqui formaria a ligação que seria o Na, né, Cl, tá? Então, formaria que
Se o cobre for pensado como sódio e o plástico como cloro, formaria o sal de cozinha, NaCl. Tá? Então, é um íon positivo, né? E um outro átomo negativo que se atrai e gruda. Tá? Então, parte das ligações químicas são produzidas dessa forma. Tá? Então, ó, sempre que se remove cargas negativas, um objeto fica positivo, positivamente carregado. Olha, tem um testezinho aqui, ó, depois vocês podem rever. São dados aqui, ó, 5 pares de placas. A, B, C, D, E. Então, A, B, C, D. Não, mas repetir, algumas são repetidas. A, B e D são placas de plástico carregadas. Então, você lembra que o plástico ele não se desloca a carga fica fixa. Tá? Agora, C é uma placa de cobre, que era eletricamente neutra. As forças eletrostáticas estão indicadas, algumas. Né? Outros 2 pares de placas se atraem ou se repelem. Então, essa é uma pergunta que se faz. Ó. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A, B e D são de plástico. Ó, se mostra aqui que A e B se atraem. Então, o que significa? Que uma tem uma qualidade, né? E a outra oposta. Por exemplo, A pode ser positiva e B negativa, ou ao contrário. Tá? Agora, aqui, ó, A e D se repelem. Tá? Então, o que se conclui? A e D têm a mesma carga. Tá? Então, por exemplo, se A for positiva, D também é positivo. E B seria negativo. Tá? Ou ao contrário. Tá? Aí, ó, o que se pode concluir, então, de C e D? Alguém tem ideia aí? Se C e D se atraem, e B e D se atraem ou repelem? Alguém arrisca aí, não, né? Você dá um tempinho para responder ou... Tá, pode, eu posso esperar um minutinho aí. Acho que C e D se repelem. Não. Por que você acha isso? Porque C e A se atraem, então eles têm qualidades opostas. Ó, mas ó, C é placa de cobre, tá? Então, o cobre sempre vai ser atraído pelo plástico. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O D, ó, como D e C são cobres, independente do que seja D, o C vai ser atraído por ele. Ah, entendi. Sempre vai se atrair, independente da qualidade. Agora, o B e D que tem outra questão. O B e D são placas, ambas de plástico, tá? Então depende da carga que elas têm mesmo. Aí o que vocês acham de B e D? Ó, o que a gente concluiu aqui? Ó? B e D também se atraem? Bom, se atrair também, né? Porque elas vão ter, ó, por essa sequência que a gente viu, A, B e D, elas vão ter cargas opostas, né? Tendo cargas opostas, elas se atraem. Ok? Então, depois vocês pensam mais a respeito aí, mas essa é uma mecânica qualitativa, né? De como os objetos se atraem, né? Ou se repelem. Agora, todas essas informações vão ser reunidas aqui na formulação da lei de Coulomb, a lei que você já deve conhecer lá, acho que quem fez a eletricidade aí direitinho deve saber isso desde o ensino médio. Né?